Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse plano de aula. Tá? Meu nome é Stefano Polito da Silva, eu sou professor de Química, sou formado pela Universidade Federal do Paraná, tenho mestrado em Educação em Ciências e Matemática e já trabalho na rede estadual de ensino já fazem 4 anos. Tá? Então eu vou apresentar o nosso plano de aula para a próxima prova que a gente vai ter aqui no edital de 2024 do processo seletivo simplificado. Esse plano de aula trata-se de um storytelling, que é uma contação de histórias que a gente vai ter durante a visita a uma refinaria de petróleo aqui em Araucária, na refinaria Presidente Getúlio Vargas. Então, de início, a gente vai conhecer o que é o petróleo, como que ele se forma, como que é feita a sua extração, quais são os seus derivados. Então, o estudante, durante a visita técnica, pergunta: professor, do que é formado o petróleo, a gasolina que abastece nossos carros, os ônibus? E o professor responde: são formados por átomos de carbono que são ligados entre si. A natureza dessas ligações é o que vai determinar o nosso produto. Tá? O átomo de carbono, se a gente for fazer a distribuição eletrônica certinha lá pelo diagrama de Linus-Pauling, a gente vai ver que ele é tetravalente, ou seja, ele apresenta 4 elétrons na sua camada de valência. Por isso ele vai fazer 4 ligações químicas. Essas ligações podem ser 4 ligações simples, 2 ligações duplas, uma ligação tripla e uma ligação simples, uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então, já no próximo slide, a gente tem uma questão para o aluno já poder praticar sobre essas ligações químicas aí que o carbono faz. Tá? Esse plano de aula é um plano de aula dedicado aos estudantes do segundo ano do ensino médio. Tá? E eles já têm essa parte de química orgânica já no segundo ano do ensino médio. Tá bom? Então, pode dar uma pausa, né, nesse slide para a gente não já deixar a resposta, e daqui a pouquinho eu venho com a resposta, tá? Pode fazer aí em casa, quem estiver fazendo, que logo vem a resolução no próximo slide, tá bom? É só a gente verificar, ó, qual o átomo de carbono que faz 4 ligações simples. É esse terceiro átomo de carbono. O átomo de carbono que faz 2 ligações duplas vai ser o último aqui, ó, que tem 2 traços simples. O que faz uma ligação simples e uma ligação tripla é o nosso segundo carbono. E o que faz as 2 ligações simples e uma ligação dupla é o nosso primeiro átomo de carbono aqui. Tá? Só numerar de acordo com os carbonos ali na nossa cadeia. Beleza? As respostas. Ficou 4, 3, 1, 2, a sequência correta. Então, na próxima etapa da nossa visita técnica, a gente vai discutir sobre o que é a octanagem. Tá? Então, o professor já introduz um pouco desse conceito. O bom desempenho do motor dos carros, ele depende da gasolina. Uma gasolina com mais alta octanagem, ela preserva o motor da detonação. Tá? Então, os alunos perguntam o que seria essa octanagem. Tá? E seria a diferença da composição, né? Um índice de maior octanagem é uma gasolina que contém mais isoctano do que heptano. Tá? Então, o composto da fração da gasolina que menos resiste à compressão é o heptano, que tem uma temperatura de fusão igual a 98,4 graus Celsius e o valor zero de octanagem. Já o composto mais resistente vai ser o isoctano, com uma temperatura de fusão de 99,3 graus Celsius e valor 100 de octanagem. Então ele é 100% octano, isoctano. Essas substâncias então vão ser uma base para a gente fazer o cálculo do índice da octanagem. Tá bom? E aqui a gente já tem outra questão. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo para fazer a questão e depois ver a resolução, pode pausar agora, tá? Para vocês verem essa resolução. Então, aqui a gente tem que apresentam 3 fórmulas que representam o heptano. Tá? Uma molécula com 7 carbonos, só ligações simples, ou seja, um composto saturado. Tá? Então, a gente tem que arrastar
na gravura o nome de cada tipo de fórmula que representa o heptano. Isso para o aluno conseguir verificar qual é a diferença entre fórmula molecular, fórmula estrutural e a fórmula em bastão. É importante a gente deixar claro que em cada vértice na nossa fórmula em bastão a gente tem um átomo de carbono fazendo 4 ligações. Tá? Então agora para a nossa resposta. A fórmula estrutural vai ser a nossa fórmula onde mostra os carbonos e os hidrogênios. A nossa fórmula molecular vai ser o que apresenta o símbolo dos elementos com os seus respectivos índices. E a nossa fórmula em bastão é onde a gente não tem a representação dos carbonos, a gente tem a representação dos carbonos só por traços. Tá? Por isso que é forma em bastão, né? Ou então bond line, que é um nome novo que a gente vem usando. Tá? Então em cada vértice aqui a gente tem um átomo de carbono. Essa é a resolução, ficou ACB. Tá? E os componentes da gasolina? A gasolina ela é formada basicamente por heptano e isoctano. Tá? O heptano vai ser um hidrocarboneto de cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. É aberta porque a gente tem uma cadeia carbônica que não fecha um anel, né? Não fecha um ciclo. Tá? Ela é normal porque só apresenta átomos de carbono primário e secundário. Tá? Ela é saturada porque a gente só apresenta ligações simples e homogênea porque a gente só tem átomos de carbono e hidrogênio. Já o isoctano, ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta também, ele não fecha um anel, tá? E ele é ramificada. Para a gente ter uma cadeia ramificada, a gente precisa ter pelo menos um átomo de carbono terciário ou quaternário. Então aqui a gente tem um carbono quaternário e aqui a gente tem um carbono terciário. O carbono primário faz ligação com um átomo de carbono, o carbono secundário faz ligação com 2 átomos de carbono, o carbono terciário faz ligação com 3 átomos de carbono e o carbono quaternário faz ligação com 4 átomos de carbono. Então a gente pode ver que esse carbono e esse carbono, como são da extremidade, eles só fazem ligação com um átomo de carbono. Então são carbonos primários. Já esse carbono, ele faz ligação com 4 carbonos. Então temos um carbono quaternário. Esse daqui está fazendo ligação com 2 átomos de carbono. Então temos um carbono secundário. Esse carbono está fazendo ligação com 3 átomos de carbono. Então é um carbono terciário. E esses 2 da extremidade são carbonos primários. Então o propano é um componente do gás de cozinha e o ciclopropano já é uma cadeia carbônica fechada, tá? Que fecha um ciclo. Tá bom? Mas então os estudantes têm algumas dúvidas, né? E eles perguntam sobre essa quantidade de átomos de carbono que varia nos derivados do petróleo. E sim, eles variam, tá? Dependendo da destilação do petróleo, em qual camada que a gente deriva o componente que a gente vai trabalhar, eles vão ter diferentes quantidades de átomos de carbono. Tá? Além disso, compostos orgânicos diferentes podem possuir a mesma quantidade de átomos de carbono, que é o que a gente tem. Tá? E aqui a gente tem mais uma questão. Tá? Se quiserem pausar o vídeo para vocês fazerem, esse é o momento, pode pausar o vídeo. Tá? Agora a gente vai classificar as cadeias carbônicas de acordo com as suas estruturas. Tá? Aqui a gente tem uma cadeia aberta e normal. Aqui a gente tem uma cadeia aberta e ramificada, porque a gente apresenta átomos de carbono quaternário e terciário. E aqui a gente tem uma cadeia fechada, onde os átomos de carbono formam anéis, formam um ciclo. E sobre os derivados do petróleo, então os alunos perguntam, né, que é interessante, e eles perguntam se o petróleo é formado apenas por átomos de carbono. Tá? E não, né, o petróleo ele possui algumas quantidades de nitrogênio, enxofre e oxigênio. Só que os derivados de petróleo são formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Por isso que se chamam hidrocarbonetos, hidro de hidrogênio e carboneto de carbono. Tá? Nessa visita, a gente também estuda um pouco sobre o estado físico, desses derivados dos hidrocarbonetos. E os átomos as moléculas que apresentam átomos entre 1 e 4 carbonos,
eles vão estar no estado gasoso. Os que apresentam entre 5 e 17 átomos de carbono vão estar no estado líquido. E os que apresentam mais de 17 carbono, tem longa cadeia carbônica, vai estar no estado sólido. Outra propriedade física dos hidrocarbonetos são os pontos de fusão e pontos de ebulição. Perceba que os hidrocarbonetos que necessitam de temperaturas mais altas para mudar de estado físico são aqueles que possuem cadeias carbônicas maiores. Em consequência, suas massas moleculares também são maiores. E aqui a gente tem uma questão para a gente finalizar, tá? A nossa aula. Tá? Quem quiser realizar a última questão pode pausar o vídeo agora e tentar fazer a questão sozinho, como que a gente já viu, né? Sobre o estado físico dos derivados de petróleo. E agora, essa questão vai falar que nesse esquema do fracionamento dos derivados de petróleo, existem 4 derivados no estado líquido, nas condições normais de temperatura ambiente. Quais que vão ser eles? Vão ser o que apresenta entre 4 e 17 carbonos. Tá? Então a gente vai ter aqui os solventes, vai estar no estado líquido, a gasolina também é no estado líquido, combustível de avião também vai estar no estado líquido, e o diesel também vai estar no estado líquido. Agora segue aqui o gabarito, tá? Só marcar o X nos 4 derivados que vão estar no estado líquido. Pessoal, muito obrigado. Foi uma bela visita técnica entre os alunos. Espero que tenham conhecido um pouco mais sobre os hidrocarbonetos, tenham aproveitado o vídeo e os exercícios. Uma boa tarde.